Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos lá, aquele momentinho da sabedoria do dia de hoje, né? Então, hoje a gente vai aprender uma coisa: que tudo que a gente quiser na nossa vida, a gente precisa falar com Deus. A gente precisa entregar em primeiro lugar na mão de Deus. A gente precisa deixar de pedir conselho às pessoas antes de falar com Jesus Cristo. Isso é tudo que nos acontece durante o nosso dia, né? Durante a nossa vida. Nós não temos o hábito de fazer isso, de todos os problemas que chegam a gente entregar na mão de Deus, né? Também a gente não tem o hábito de agradecer todas as coisas boas que nos acontecem. E a gente precisa, com urgência, aderir esse hábito para a nossa vida. Tudo que a gente quiser, a gente falar com Deus. Ah, Maria, mas eu tô com um problema muito sério. Eu tô com as contas para pagar. Eu tenho conta de água, eu tenho conta de luz, eu tenho internet, eu tenho o bujão de gás para encher, eu tenho feira, mas eu tô desempregada, isso e aquilo. Já rodei, como eu conheço muita gente assim, não é? Que passa o dia, faz um bico aqui, faz um bico ali. Já vivi de bico também, não é? E a gente mata um leão por dia. Mas a gente sofre muito porque a gente não se lembra de entregar na mão de Deus. A gente vem com as preocupações, amanhece o dia, a gente sai, não consegue adquirir aquilo que a gente necessita. Aí a gente vai com o problema, adormece com o problema e amanhece de novo com o problema e a gente não se lembra que existe Jesus Cristo lá em cima para dar o jeito na coisa, não é? Não é o vizinho que vai chegar na tua casa pagando as tuas contas. Não é, muitas vezes, o marido. Muitas vezes não é aquela pessoa da família que tem uma boa condição. Não é, muito pelo contrário, às vezes essas pessoas é que não ajudam mesmo. Por quê? Porque ninguém olha com os olhos de misericórdia para ninguém, não é? Então você tem que se aliar, eu e você, a gente tem que se aliar a Jesus Cristo mesmo. E Ele provê. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará, não é? Na nossa vida. Jesus, Ele vem intervir nas nossas dificuldades. Principalmente quando Ele sabe que você já fez de tudo que podia. Você já saiu, você já procurou, você já se esforçou, ou você conseguiu a metade daquela dívida do dia, né? Ainda falta contas a pagar, né? Ele sabe de tudo. E aí você dobra seu joelho e você volta a conversar com ele, seja lá quantas vezes for. Hoje o Evangelho fala sobre isso, na insistência da oração. Então, quando verdadeiramente Jesus sabe que você já fez de tudo, mas você não conseguiu para prover aquele dia, para terminar aquele dia tudo bem, Ele vai providenciar. Ele vai providenciar, né? Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o único que Ele sabe onde tem a fonte para te ajudar. Essa fonte é chamada anjos, né? Os anjos que vivem aqui pela terra. Essas pessoas que nos ajudam muitas vezes quando a gente precisa. Às vezes você está em casa, você tem orado a Deus, a providência chega, não é? É um dinheiro, é alguém que te manda uma ajuda, né? É muito diferente quando a gente tenta resolver o problema com as nossas preocupações, com a nossa cabeça cheia de problema. A gente não consegue ver lá no fundo do túnel uma luz. Mas quando você se alia a essa luz, que é Jesus Cristo na sua vida, isso é em tudo. Não é só em problemas financeiros, não, é em tudo que você for resolver. Em tudo que nós se depara para resolver, a gente tem que colocar Jesus Cristo na frente. Agradecer em primeiro lugar, né, pelas coisas que a gente tem. Às vezes não é quase nada,
mas a gente precisa criar esse hábito de agradecer por aquilo que a gente tem. Mas Maria, eu não tenho nada para agradecer não. Eu tô com a minha casa que não tem nada nela. Não tem problema, agradeça. Agradeça porque você tem saúde. Jesus, ele pode colocar, ele tem o poder de colocar qualquer bico para você fazer, para prover a sua casa naquele dia, naquele momento, né? Ele não vai dar riqueza, né? Mas você precisa também, eu e você, a gente precisa estar preparado, né? E não ficar de braços cruzados esperando que caia do céu. A gente precisa correr atrás. Ele vai colocar os lugares, não é? Mas a gente precisa ter a disponibilidade de correr atrás, seja lá o que for, né? Então hoje a gente leva para nossa vida essa prática de dobrar o joelho e entregar tudo na mão de Deus. Entregar tudo. O meu dia de trabalho, eu entrego aquele problema que está em casa. Então, eu falava para aquela moça, para ela não se importar com o que estava acontecendo na casa dela. Ela ficasse ali, ela terminasse de ver a missa, ela entregasse na mão de Deus. Talvez o problema não fosse resolvido de hoje para amanhã, né? Mas com certeza iria ter uma novidade aí. Por quê? Porque ela confiou naquele que tudo pode, né? Ela estava desabafando comigo ali, mas eu não podia fazer nada. A única coisa que eu pude fazer é pedir que ela ficasse calma, que ela continuasse e terminasse a missa, entregasse na mão de Deus o problema com fé, e quando ela chegasse em casa, talvez não tivesse resolvido a fundo tudo, mas com certeza algo ele ia fazer. E assim aconteceu, né? E assim aconteceu. Dela chegar em casa e depois ela me ligar, né? E dizer assim: o meu filho resolveu o problema, né? O meu filho resolveu o problema. Aconteceu que um anjo apareceu e ajudou ele a resolver o problema. Para a gente ver. Jesus, ele mostra o caminho, mas eu preciso ter a disponibilidade de fazer. Ela se disponibilizou a ficar na missa. Talvez se ela tivesse ido para casa, né? Ela não teria a cabeça de ficar ali orando. Mas ela não, ela ficou. Não é? Ela ficou e a coisa foi resolvida, né? E a gente saiu dessa com essa lição de vida. Então eu trouxe aqui para vocês que estão passando por qualquer coisa, para vocês que realizaram qualquer coisa, agradeçam a Deus, sejam gratos a Deus pelos acontecimentos, pelos sonhos realizados, pelas curas realizadas, mas também agradeça a Deus, chame Ele para resolver os seus problemas com você, a caminhar com você, não é? A gente já tem o nosso aliado que é o Espírito Santo, não é? Que se faz presente no Deus. Então é Ele que nos capacita a passar por esses problemas que a vida nos sorteia, né? Como se diz. Hoje é tu, vi? Hoje é tu que vai passar por esse vale de lágrimas aí. Amém? Então, bom domingão para vocês e até o próximo conselho.